Caminhoneiro encontrou o irmão perdido há 40 anos. E ele só voltou para a vingança. Eu não perdi meu irmão há 40 anos. Eu o deixei. A estrada engoliu a criança que eu deveria proteger. E o trauma, a covardia, foi o que sobrou. Essa culpa era um mapa queimado, cujos detalhes ficaram gravados na minha mente como ferro em brasa. Não como uma lembrança, mas como uma notificação de dívida. Pode parecer uma loucura, mas a verdade é que o seu pior pesadelo não está no futuro. Ele está estacionado esperando por você na estrada do seu passado. Você acredita que o tempo cura tudo e que fugir de um problema por 40 anos é a solução? Pois eu te digo que essa é a maior mentira que você já contou para si mesmo. O paradoxo aqui é brutal. Quanto mais você corre, mais rápido a dívida te alcança. E o pior, ela aumenta com juros de arrependimento e negligência. É como aquele projeto que você abandonou. Ele não sumiu, ele ficou incubado, ganhando força para te cobrar quando você estiver mais vulnerável. A polêmica que vamos desvendar hoje é que muitas vezes o que volta para nos julgar não é a justiça fria, mas sim aquilo que mais amamos e ferimos, o laço de sangue transformado em maldição. Muitos tentam uma jornada do conhecimento superficial, lendo 5 páginas de um livro e achando que transformaram a vida. Mas a transformação de verdade exige enfrentar o lobo que você alimentou. Prepare-se, porque a história do caminhoneiro que pensou ter encontrado um parente querido depois de 4 décadas de ausência vai virar sua cabeça do avesso e te mostrar que a ação necessária é sempre imediata. Ele descobriu a crença forte de que a decisão de ignorar é, por si só, uma decisão fatal. O irmão dele, que ele julgava perdido para sempre, reapareceu com um olhar vazio de julgamento, e a única escolha era pagar um preço que valia mais que a própria vida. Eu já vi muitas pessoas adiarem essa confrontação, e acredite, o resultado é sempre um posto de gasolina abandonado no meio da escuridão. Fica comigo pelos próximos minutos, e eu vou te dar a recompensa rápida. A estratégia exata para cortar os laços de sua própria maldição. E tudo isso em uma história que aterroriza até os mais experientes. O caminhoneiro, com seus 40 anos de estrada batidos, sentia a cabine como uma cela de penitência e não como um lar sobre rodas. Não era o peso da carga que o esmagava, mas sim o fardo da consciência, uma rotina penitente que ele havia abraçado como a única punição à altura do que havia feito. O asfalto que passava sob as rodas não era uma rota de fuga, mas sim a contagem regressiva de uma sentença autoimposta que, ironicamente, ele adiava a cada quilômetro rodado. Ele vivia na solidez do isolamento, certo de que a solidão era o escudo e, ao mesmo tempo, o castigo. Olhem só a ironia. Achava que estava livre, mas era o prisioneiro mais vigiado da rodovia. O motor, no fundo, parecia o barulho grave de um relógio contando o tempo que faltava para o inevitável, transformando sua vida numa dolorosa, mas necessária, jornada do conhecimento sobre o preço da covardia. Ele se recusava a fazer a ação de encarar o passado, e isso o prendia ao presente. A vida, meus amigos, tem um senso de humor macabro. Ela não perdoa quem tenta ignorá-la. E foi aí que os sinais do retorno começaram a pipocar, como pontuações de que a conta havia chegado e o prazo de validade da fuga tinha expirado. De repente, o GPS, aquele companheiro fiel que nunca deixava o caminhoneiro na mão, virou uma bagunça de códigos e rotas sem sentido, como se o sistema de navegação estivesse sendo manipulado por uma inteligência superior e zangada. O rádio, que deveria tocar música sertaneja para embalar as madrugadas, só captava chiados, estática e sussurros no meio da escuridão, vozes que pareciam zombar de sua decisão de viver como um ermitão. E a foto do irmão, aquela mesma que havia sumido e reaparecido, sempre virada para a parede,
Era a gota d'água, o recado cifrado que a estrada estava mandando. Aquilo não era azar ou defeito técnico do caminhão. Era a estrada preparando a vingança, forçando uma transformação radical em sua maneira de pensar e agir. Não era a mão do acaso, era a mão do destino, mais precisamente, o destino que ele mesmo havia escrito anos atrás. Pensem bem, quando você evita tomar uma decisão crucial na vida, o universo não te dá um atestado de folga. Ele reorganiza o tabuleiro até que você seja forçado a jogar. Isso é engajamento cósmico. O caminhoneiro estava colhendo o fruto amargo da negligência, percebendo que a distância vazia que ele mantinha entre si e o mundo era, na verdade, uma vigilância constante do irmão, que esperava o momento exato de cobrar a dívida. Ele não precisava de telescópio. O irmão o observava de um lugar que não está nos mapas, um lugar chamado arrependimento. Sabe, é muito fácil a gente querer esquecer as nossas falhas, jogá-las para debaixo do tapete da memória. Mas como dizia um grande mentor meu, a falha que não é enfrentada vira sombra, e a sombra tem o pé mais rápido do que a luz. O caminhoneiro descobriu isso na prática. 40 anos de medo, 40 anos de gasolina, 40 anos de poeira, e nada disso o distanciou do erro original. Na verdade, a fuga apenas fortaleceu o laço fatal com o passado. Ele acreditava que o tempo o absolveria, mas o tempo, no universo dessa história, era o principal aliado da cobrança. Para quem busca a transformação na vida, a lição aqui é clara: pare de fugir. Se você tem um medo que te assombra, um projeto que te chama ou um perdão que precisa ser dado, a melhor ação é encará-lo de frente, antes que ele apareça na sua porta com um olhar vazio de julgamento, como fez o irmão. O tempo de pensar, de evitar a ação, estava se esgotando, e a estrada parecia ter traçado um desvio que não estava no GPS. O que viria a seguir? Uma curva sem volta. A verdade nua e crua, meus amigos, é que não existe coincidência quando o universo decide te empurrar para a sua transformação. A viagem do caminhoneiro, que ele acreditava ser apenas mais um frete urgente, não era casual, era uma inevitabilidade costurada meticulosamente por uma série de azares que pareciam ter sido coreografados pela própria escuridão. Era como se o destino, cansado da sua fuga de 40 anos, estivesse impaciente para finalizar o jogo. Pensem bem, o motor de reserva quebrou justo agora. O frete que pagava a dívida era o único disponível naquela região isolada, e o rádio, que antes sussurrava, agora gritava ordens irrefutáveis. Aquilo não era obra do acaso, era a vida dizendo com uma voz gutural: chega de adiar a decisão crucial. Sua ação é agora e o caminho é este. Esse tipo de forçamento de barra é o que acontece quando adiamos nossa jornada do conhecimento pessoal. As circunstâncias se tornam tão apertadas que a única saída é a confrontação. Essa é a grande diferença entre a pessoa que planeja o sucesso e a que reage ao caos. O caminhoneiro estava no segundo grupo, forçado a seguir um roteiro que ele não escreveu, mas que, ironicamente, ele mereceu. O caminho forçado era a sua penitência final. Ele tentou lutar contra cada impedimento. Tentou consertar o motor de reserva com o mínimo de ferramentas. Tentou convencer o contratante a aceitar um atraso. Tentou ignorar os mapas. Mas cada tentativa de resistência era esmagada por uma nova e poderosa força, mostrando que o seu engajamento na fuga estava sendo sabotado pelo próprio universo. Se você está tentando adiar uma ação importante na sua vida, como pedir demissão de um emprego tóxico ou iniciar aquele negócio que te dá frio na barriga, observe. As coisas ao seu redor não começam a dar errado. O mundo te empurra para a decisão que você tem medo de tomar. Foi no auge do desespero e da exaustão mental que o posto de gasolina, naquela escuridão que engolia a estrada, piscou como um farol da armadilha.
A luz neon tremeluzente parecia um sinal de salvação, um oásis no deserto, um presente dos céus para o descanso. Mas o caminhoneiro, com a experiência amarga de quem fugiu por 40 anos, sabia que aquilo era o sinal, o ponto de convergência de todos os seus medos. O local ou era o ponto exato da tragédia que deu início à sua dívida impagável, ou refletia essa escuridão de forma assustadora, como um palco montado e iluminado esperando o ator principal. Aquele posto de gasolina, naquele lugar abandonado, piscou no meio da escuridão como um presente dos céus. Mas eu sabia que não era a salvação. Era o sinal de que a armadilha estava armada e o juiz estava à minha espera. Essa frase se tornou um mantra silencioso em sua mente, a confirmação de que ele finalmente havia chegado ao seu destino final. O ponto-chave aqui não é o cansaço do motorista, nem a quebra da peça. É a rendição à rota fatal. Foi o momento em que ele parou de lutar contra o destino e aceitou que a transformação era inevitável. Ele parou o motor, o silêncio preencheu a cabine e ele finalmente permitiu que a estrada e o irmão que o esperava cobrassem o que devia. Imaginem o peso desse silêncio. 40 anos de medo, 40 anos de poeira varrida pela rodovia, tudo convergindo para aquele posto, naquele instante. Ele percebia que a fuga era apenas uma ilusão e que cada escolha errada, cada adiamento de decisão era uma milha a mais que ele cavava no seu próprio buraco. A lição profunda aqui é que o desvio forçado nem sempre é um castigo. Muitas vezes é a única maneira que o universo encontra para nos colocar de volta no caminho da nossa verdadeira ação redentora. O caminhoneiro se rendeu ao destino, mas na rendição ele estava finalmente tomando sua primeira decisão verdadeira em 4 décadas, a de encarar o juiz. A próxima cena seria o encontro que ele passou a vida inteira evitando, a confirmação visual da sua condenação. O palco estava montado, a luz piscava e o cobrador estava à espreita. O posto de gasolina, longe de ser um refúgio de beira de estrada, revelou-se o palco macabro para a cena no posto, e o irmão, a quem ele tentara esquecer por 4 décadas, estava lá. Mas este não era o garoto brincalhão de suas memórias. Era uma figura de frieza calculada, um ser que parecia ter condensado todo o tempo e a dor da ausência em um único ponto de julgamento. Não havia pressa em seus movimentos, nem a fúria explosiva que o caminhoneiro esperava de um espírito vingativo. Ele estava simplesmente esperando, como um funcionário que cumpre seu turno final, talvez à mesa de um café velho ou trabalhando no local com uma indiferença assustadora. Aquela ausência de emoção era a própria condenação. E o caminhoneiro sentia que a hora de tomar uma decisão sobre o que viria a seguir já havia passado. A decisão agora era apenas como ele a executaria. Essa transformação da memória em realidade era o que mais assustava. Sabe, a gente tem o péssimo hábito de fantasiar nossos problemas. Ou eles são monstros gigantescos e invencíveis, ou são coisinhas bobas que o tempo vai resolver. O irmão não era nem um nem outro. Ele era a representação palpável de um erro, e sua ação agora era apenas estar ali. Para nós, que buscamos a jornada do conhecimento e a ação em nossas vidas, a lição é clara. Não fantasie seu problema. Olhe para ele com a frieza de um cirurgião. Se o seu problema é financeiro, pare de fantasiar a riqueza e comece a rastrear seus gastos. Se é um problema de saúde, pare de fantasiar a cura milagrosa e comece a caminhar 30 minutos por dia, como um primeiro passo concreto. O caminhoneiro agora estava diante da frieza do fato consumado. O reconhecimento da condenação foi imediato, visceral e assustador, sem a necessidade de uma única palavra. Não houve o abraço de 40 anos, nem a pergunta sobre onde ele esteve.
Apenas um olhar vazio, que não era de raiva, mas de julgamento final, o tipo de olhar que vê através da sua alma e lista todos os seus pecados. Era como olhar no espelho e ver não a si mesmo, mas a manifestação fria do seu erro original, a prova irrefutável de que a transformação que ele tanto evitou finalmente o alcançara, e não de forma amigável. Esse olhar era o preço da negligência, e o caminhoneiro sabia que não havia como fugir dessa ação. A fuga havia terminado. Agora era a hora de se postar no banco dos réus. Eu tive uma experiência parecida, claro que em um contexto menos assustador que um posto mal-assombrado, quando precisei encarar um sócio que traiu minha confiança. Eu esperava gritos, choro, discussão, mas o que encontrei foi um silêncio sepulcral e um olhar que dizia: eu sei o que fiz e não me arrependo. Essa frieza é o que corta mais fundo, pois desarma a nossa expectativa de drama e nos força à decisão pragmática. O irmão, esse falso hóspede, estava ali como um cobrador, não como uma vítima. E a prova de que ele estava no comando era o diálogo frio que veio como o golpe final, seco e direto, remetendo ao erro original com uma precisão cirúrgica. Demorou, mas você finalmente chegou ao destino que eu tracei, sussurrou o irmão, sem mover um músculo do rosto, sem uma contração sequer na face. Eu vim buscar o que você me tirou. Essa frase, gente, é o ápice do engajamento com o passado. Não era uma ameaça, era uma constatação. Ele já havia aceitado o papel de juiz e o caminhoneiro, o de réu. O irmão não estava ali para ser consolado, ele estava ali para ser pago. E agora, a verdadeira exigência, a maldição do vínculo fatal, estava prestes a vir à tona, transformando a simples culpa em uma dívida de sangue impossível de ser quitada com dinheiro. A conversa tinha acabado. A punição estava prestes a começar. A verdade nua e crua, mais fria que o ar da madrugada na estrada, veio à tona e a ficha caiu de uma vez. O irmão não era apenas uma memória ou um fantasma comum. Ele era um espírito de fronteira, condenado a vagar pela estrada, preso ao ciclo incessante dos caminhoneiros, até que o responsável pela perda da sua vida pagasse o preço. Essa era a essência da maldição, uma punição que ia muito além da morte física. A estrada, a testemunha silenciosa de 40 anos atrás, era quem mantinha o laço, garantindo que o ciclo só se quebraria com a ação redentora do caminhoneiro, forçando sua transformação. Aquilo era muito mais cruel que qualquer prisão de carne e osso. Era um engajamento eterno com a própria culpa, sem descanso, sem esquecimento. Pensem comigo sobre o que significa ser um espírito de fronteira. É a pior das condenações. Não poder avançar, mas também não poder recuar. É como aquela pessoa que vive empacada na vida, sempre voltando para o mesmo erro, o mesmo padrão de autossabotagem, incapaz de tomar uma decisão que a liberte de vez. O irmão era a personificação desse estado mental. A culpa o mantinha preso, mas também o mantinha vigilante. Ele estava ali para garantir que a jornada do conhecimento do caminhoneiro terminasse da única forma possível: o pagamento total da dívida, sem parcelamento e sem choro. Mas o que o irmão pedia ia além de uma vida comum. Era o débito antigo e específico que ligava o reencontro diretamente à causa exata da perda de 40 anos, aquele momento de covardia. Não era um acerto de contas genérico, era a conta detalhada e com o valor corrigido pelo sofrimento. O caminhoneiro, naquele momento de terror lúcido, sentia a própria rodovia, o asfalto, a poeira, lembrando da sua falha, da sua omissão. A vingança era a única moeda de troca para reequilibrar a balança moral. O irmão queria a vida dele, sim, mas ele queria o que era mais importante, o que tornava a decisão de pagar o preço ainda mais insuportável. É fácil falar sobre pagar o preço.
Mas qual é o seu mais importante? Para um empresário, pode ser o controle total do seu negócio. Para um artista, pode ser a própria visão criativa. Para o caminhoneiro, que viveu na estrada, o que ele valorizava mais do que a própria vida era o seu futuro, a possibilidade de redenção, a chance de recomeçar do zero, algo que ele havia guardado no fundo do coração por décadas de negação. O irmão não queria apenas a sua morte, ele queria a anulação completa da sua esperança. Ele queria que o caminhoneiro tomasse a ação de sacrificar o que havia de mais precioso para ele naquele momento. Era o vínculo fatal, o laço de sangue que deveria ser de amor incondicional e proteção, transformado no instrumento final de perdição. Não dava para fugir do que estava no DNA, da responsabilidade que o sangue carregava. O caminhoneiro, mentor de si mesmo em um exílio de 40 anos, percebia que o preço do conhecimento profundo sobre sua falha não era a morte, que seria fácil, mas a perda do que ele mais valorizava. O gancho aqui é brutal. Para nós, a reflexão é sobre o que estamos dispostos a sacrificar para finalmente ficarmos em paz com o nosso passado. O irmão cobrador, com seu olhar frio, estava prestes a finalizar o contrato. A dívida era impagável, e a única forma de pagar era entregando a única coisa que lhe restava. É isso aí, pessoal. Depois de acompanhar a jornada do conhecimento sombria desse caminhoneiro, a lição que fica não é apenas sobre fantasmas na estrada, mas sobre o seu próprio fantasma. Você não pode fugir da sua dívida mais importante, seja ela um erro grave do passado, aquele sonho de transformação que você engavetou por medo, ou aquela decisão crucial que você insiste em adiar. O engajamento com o próprio destino é inevitável. Tentar escapar de um problema, como ele fez por 40 anos, não o elimina. Apenas o fortalece, dando-lhe tempo para se tornar um cobrador implacável. E aí, mentorados, eu os provoco. Qual é o seu fantasma? Qual é o irmão que está voltando com um olhar vazio de julgamento para te cobrar na sua própria estrada? Não espere 40 anos para encarar o que precisa ser feito, porque o preço final será sempre maior do que o custo da ação imediata. O medo de pagar o preço hoje está, na verdade, custando o que é mais importante na sua vida: a sua paz de espírito, o seu potencial, a sua liberdade. Não permita que o adiamento de uma decisão simples se torne a sua maldição de fronteira, te mantendo preso a um ciclo de autopunição e arrependimento. Use essa história não como um conto de terror, mas como um mapa exato para a ação imediata. Pense nela como um empurrão do universo, na linha de frente dos grandes mestres da motivação. Para ter sucesso e riqueza, mental e material, você precisa confrontar suas falhas. Qual ação você vai tomar agora para evitar o seu posto de gasolina da vingança? Pegue a chave do seu caminhão e mude a rota. Para que você continue desvendando esses segredos profundos sobre a vida, o sucesso e a mente humana, fazendo a sua própria jornada do conhecimento sem precisar de 40 anos de estrada de sofrimento, faça o seguinte agora. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Assim, você garante que não vai perder nenhum outro mergulho profundo como este, onde transformamos medo em transformação e histórias sombrias em estratégias de vida. Qual será o próximo preço que você vai se recusar a pagar, adiando sua verdadeira decisão? Fica a reflexão.